Hoje eu vim compartilhar com vocês os arquétipos que eu sofri catarse e que eu acabei caindo na sombra. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Gleicia. Se você caiu aqui de paraquedas, é nova, tá chegando por aqui, você faz ativação de arquétipos, gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido para você a se inscrever e a curtir esse vídeo também. Bom, gente, hoje é um vídeo um pouco diferente, eu anotei aqui por cima os arquétipos assim que eu me lembro, tá? Que eu já ativei, que eu acessei sombra, catarse. Esses são os que eu lembro, né? Depois que eu comecei a ativar os arquétipos de forma um pouco mais consciente, sem desespero, porque eu preciso confessar para vocês. No começo, quando eu ouvi falar sobre arquétipos, foi muito conectado de arquétipos, dinheiro, já associava arquétipos e dinheiro. Eu ativava somente para isso. E aí depois que eu fui pegando o jeito do negócio, os arquétipos, eles fazem aí uma limpeza, se você acessar a sombra, pode sofrer catarse. Eu fui entendendo que quando a gente ativa um arquétipo, primeiro você pode passar por uma limpeza, que é sofrer a catarse, e só depois de fazer essa limpeza, para você se entrar na frequência daquela energia, que as coisas começam a fluir. Algumas coisas na minha vida fluíram, outras não tive tanto resultado como eu gostaria de ter, mas estamos ativando os arquétipos aqui, tá? E assim, que eu me lembre, foram esses, quando eu comecei a prestar mais atenção, quando eu comecei a ativar, às vezes, assim, no máximo 3 arquétipos, para eu poder prestar atenção, como é que ia estar agindo, se ia estar fazendo efeito, porque no começo eu ativava vários arquétipos e às vezes eu não tinha resultado, ou entrava em catarse, sombra, e não sabia nem o que estava acontecendo. E esses arquétipos que eu vou compartilhar com vocês aqui de uma forma breve, porque já tem experiências aqui no canal, mas eu fiz esse apanhado, né, para compartilhar aqui com vocês. O que acontece? O primeiro arquétipo, quando eu tomei mais consciência e ativei e eu sofri uma catarse, foi o arquétipo da lua. Esse eu me lembro claramente. Eu lembro que eu estava já passando em terapia, e ainda bem que eu já estava passando em terapia. Eu não me lembro ao certo por que eu ativei ele, mas eu acho que eu já estava nessa fase de usar os arquétipos para autoconhecimento. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade, que eu tinha uma certa dificuldade de acessar sentimentos e emoções, eu tinha dificuldade de nomear, e eu fui aprendendo isso na terapia. Não quer dizer que eu sou insensível, eu sinto tudo, tudo, mas eu tinha dificuldade de nomear o que você está sentindo agora, eu não sabia explicar. Podia ser tristeza, podia ser ranço, podia ser. Eu não conseguia nomear isso. Então, em terapia, eu fui aprendendo, enfim, como fazer isso. E quando eu ativei esse arquétipo, foi realmente, eu já estava na fase de autoconhecimento, sim. Quando eu fiz isso, ativei o arquétipo, foi realmente para entender se tinha alguma coisa de forma inconsciente, porque eu sentia o meu corpo muito rígido. Eu era uma pessoa muito travada, a minha comunicação ela já estava ali começando a destravar, mas eu ainda sentia que tinha alguma coisa. Eu tinha muita vergonha de aparecer, eu tinha um certo medo, um certo receio, e eu não sabia explicar o porquê, você compreende? E aí eu ativei esse arquétipo da lua, e aí passou-se ali alguns dias, eu não senti nada, de repente começaram a vir ali memórias ali do meu inconsciente do meu inconsciente para o consciente, memórias de quando eu tinha por volta ali de 8 anos, na época, uns 8 anos, eu estava na segunda série. Eu lembro, veio a memória de um menino maior que eu, voltando do recreio, né? Nessa época era recreio. Voltando do recreio, só que aí eu tava indo para minha sala e ele vindo. E eu lembro claramente de parece que o tempo parou ali naquela cena, tudo ficou em câmera lenta. Na minha cabeça é isso, tá, gente? Essa memória veio exatamente assim, tudo em câmera lenta. E esse menino colocando a mão nas minhas partes íntimas ali. E eu não contei nada para ninguém. Eu fiquei com medo, não sabia o que fazer, eu fiquei com muita vergonha. E aí eu levei isso para terapia.
E no meio da terapia, eu conversando com a minha terapeuta, começou a vir outras memórias com relação a essa questão de eu não sei se eu posso falar aqui, se o YouTube ele corta, sobre... É isso aí que vocês estão pensando, tá, gente? Sobre toques, né? Me veio também a memória de eu sentindo muita dor, né, numa parte do meu corpo. E eu falava isso para minha mãe, que eu tô com dor nessa daqui, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor, e nada foi feito que eu me lembre, nada foi feito. E essas memórias começaram a pipocar na minha cabeça, vindo à tona. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, nada, eu só queria entender os comportamentos ali com a minha mãe. Então, enfim, e aí quando eu ativei o arquétipo da lua, essas memórias começaram a pipocar. E aí foi todo um trabalho, sofri catarse, né? Eu fiquei mal durante alguns dias depois que vieram essas memórias. Hoje em dia, já se passou um certo tempo, essas memórias elas não me incomodam tanto, entende? É como se eu saísse da gaveta essas memórias, eu precisava saber o que existia ali eu consegui entender o porquê de alguns meus comportamentos, eu consegui entender o porquê que eu queria me esconder, entendi por que tanta vergonha de aparecer, entendi várias coisas com relação a essa memória. Hoje em dia está mais fácil de eu poder falar sobre isso, de eu compartilhar, mas na época do período foi bem complicado essas memórias virem à tona. Então, esse primeiro arquétipo que eu claramente que eu ativei e que eu veio essas memórias, eu falei, nossa, são catarses. Então, meu corpo ele tá jogando para fora, o meu inconsciente está jogando para fora tudo aquilo que é denso, que é pesado. Então, pode ser que por conta dessas memórias, isso aqui é dedução minha, tá, gente? Isso aqui não foi nada em terapia que eu cheguei, isso foi com o tempo. Então, pode ser que para eu evitar sentir, eu me bloqueava. Só que aí eu me bloqueava e eu não conseguia sentir nem às vezes coisas boas e nem coisas ali ruins. Era perigoso para mim eu sentir. Alguma coisa assim, sabe, gente? Enfim. E eu sei que eu entrei nessa catarse com esse arquétipo da lua. Tem mais detalhes aqui no canal, se vocês procurarem lá minha experiência com o arquétipo da lua. Lá eu dou mais detalhes. E o outro arquétipo que assim eu acessei aí realmente que eu sofri uma catarse do meu corpo realmente sentir assim de expurgar coisas assim para fora foi com o arquétipo de Lilith. Esse arquétipo, na verdade, eu resolvi testar porque falavam não, né, que Lilith, ela tem essa energia mais empoderada, essa energia de não aceitar menos, é um arquétipo, assim, muito poderoso. Quando eu ativei ele, eu achei que fosse dar bom, né? Eu sei que eu achei que eu tava com uma pneumonia, e eu acho que eu fiquei com ele ativo durante 5 dias. Foi 5 dias, assim, certinho, que eu não aguentei ficar mais, porque o corpo, sei lá, eu achei que eu tivesse com um resfriado muito forte. E na verdade não era um resfriado, eu achei que tivesse com uma pneumonia, mas também não era uma pneumonia. Eu falei, gente, o que está acontecendo com o meu corpo? E aí depois que eu me toquei, o arquétipo de Lilith pode ser que tá jogando, limpando o meu corpo, limpando alguma coisa do meu corpo. Não é possível, não é possível. E hoje, parando para pensar um pouco sobre isso, eu acredito que foi muita coisa densa, retida, sabe? Muita coisa acumulada aqui dentro, porque assim, parando para pensar sobre a metafísica, né? Metafísica da saúde. O que saía de mim era um catarro esverdeado. Gente, é nojento falar isso, mas era isso que aconteceu. Eu não sentia dor no pulmão nem nada, mas assim, eu tossia, saía um catarro verde. Eu ia suar o nariz, era um catarro verde e parecia que não tinha fim o negócio. E eu não estava resfriada, eu não sentia os efeitos, os sintomas ali que fosse de uma gripe, de um resfriado, nada, coriza, nada disso, nada, 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 nada. Então eu acredito que foi muita coisa reprimida, muito choro preso, que deve ter causado tudo isso, que de alguma maneira o arquétipo veio e fez essa expurgação, fez essa limpeza aí de dentro para fora. Não é possível. Mas assim, foi ruim, no momento foi horrível passar por isso, tanto quando eu ativei o arquétipo da lua também, foi muito horrível passar, memórias vierem à tona.
No caso do arquétipo de Lilith, eu não lembro de memórias virem à tona, eu só sentia isso no meu corpo sendo limpo dessa forma, né? E eu sei que depois disso que aconteceu, algumas coisas ficaram mais leves para mim, algumas coisas ficaram mais fáceis para eu poder aceitar, até mesmo eu comigo mesma aqui, sabe? Então, assim, esses dois arquétipos eu realmente senti, mas o de Lilith eu senti mais. E o outro arquétipo, que eu acabei ali caindo na sombra, esse eu tive um prejuízo. Que eu perdi 2 cursos que eu tinha comprado na plataforma lá na QIFI, porque foi o arquétipo do foguete. Eu lembro que eu ativei esse arquétipo do foguete, ele deu bom uma vez, me trouxe um resultado muito rápido de uma resposta, que eu montei um combo que eu ativei Yansan, a bússola e o foguete. Que eu queria encontrar uma solução, uma resposta rápida ali, que eu queria, estava na época procurando um trabalho, precisava de uma direção, de um norte ali, e deu muito bom mesmo esse combo de arquétipos. E aí eu lembrei dele que eu queria um resultado rápido, acho que eu queria alcançar pessoas, eu sei que eu queria um resultado rápido. E aí eu ativei, gente do céu. A minha cabeça não parava, a minha mente não parava, não descansava. Era uma aceleração que vocês não têm noção. Tudo eu fazia rápido, tudo. Se eu fosse lavar a louça era mais rápido do que eu já lavo, se eu for arrumar a casa era mais rápido do que eu arrumava, se eu fosse atender aqui, fazer um post aqui, criar alguma coisa, era rápido. Tudo. Eu tava comendo rápido, tudo. Uma aceleração que só. E aí, eu lembro que enquanto eu tava com esse arquétipo ativo, já tava tarde da noite. Já era mais de umas 11h30, quase meia-noite. Geralmente 10h30 eu já tô deitada para dormir. E aí eu querendo resolver um negócio na plataforma da QIFI. Eu tava querendo me afiliar, buscando curso de arquétipo. Eu tava nesse estado assim, sabe? Eu vou buscar um curso para me afiliar e eu vou fazer um curso aqui. Eu sei que eu não estava conseguindo fazer o login da senha, fazer o login para poder entrar na conta como que dá o nome, gente? Fazer login para entrar na conta de afiliado ali, eu estava na minha conta onde eu tinha os cursos, né? E daí eu não sei o que aconteceu, que na minha cabeça, acho que se eu fizer desse jeito aqui, de eu desativar a conta, vai dar certo. Eu não associei que o desativar podia ser perder de vez a conta, os cursos, tipo, deletar, apagar de vez. Daqui a pouco eu fiz isso, eu falei, cadê o curso? Cadê meu curso que estava aqui? Não consegui recuperar. Então eu acabei caindo ali bem na sombra do arquétipo, né? A sombra do arquétipo, mas eu já tenho um pouco da cabeça acelerada. E aí fez o quê? Acelerou mais ainda e eu acabei perdendo o curso quando eu ativei aí o arquétipo do foguete. E eu falei, caramba, eu não vou ativar esse arquétipo mais não, porque ele não dá bom comigo não, gente. Aí eu também não ativo mais esse arquétipo. A Lua também nunca mais eu ativei. Lilith também eu também não ativei mais, né? E aí, esses outros arquétipos agora que eu vou compartilhar com vocês, é uma experiência recente, também tem aqui no canal. Eu não tinha me ligado o que tinha acontecido, aí depois eu parei para pensar. Esses 3 arquétipos juntos comigo aqui não dá muito certo. Por quê? A sereia, a Rainha de Copas e Jessica Rabbit. Esses 3 aqui não dá porque eu já tenho fixo a Rainha de Copas aqui comigo. E sereia eu já ativava. Sempre ativei sereia, porém junto com outros arquétipos, tá? Nunca foi sozinha. Eu fiz uma ativação de 5 dias com a sereia, quase que eu surtei. Quase que eu surtei com ela. Assim, gente, é um arquétipo, assim, muito bom, é um arquétipo excelente. Jessica Rabbit também. A Rainha de Copas também é maravilhosa, maravilhoso estar com esse arquétipo, mas os 3 juntos aqui comigo não dá muito certo, então se você quiser saber um pouco mais, tem vídeo aqui no canal onde eu conto. O que acontece com as 3 juntas aqui comigo? Eu ficava numa montanha russa emocional, entende? E com as 3. Só que quando eu ativei somente a sereia, gente, aí eu pude ver o perigo de ativar ela sozinha,
Não dá para ativar esse arquétipo somente ela. De fato, de verdade, tem que equilibrar a energia, porque é uma energia muito instável, muito instável. Parece que eu estava no meio do mar o tempo todo, que às vezes o mar estava tranquilo, daqui de repente ele virava, tava tempestade. Eu não sei explicar para vocês, mas era uma montanha russa assim o tempo todo, né? Uma hora eu estava feliz, contente com a vida, e de repente eu estava totalmente satisfeita, querendo largar tudo embora. Passou pela minha cabeça, olha o que passou pela minha cabeça: juntar umas peças de roupa, jogar aqui nas costas, aqui, que nem a carta do louco aqui que tem, e ir embora caminhar, virar uma andarilha. De verdade, de largar tudo e falei, eu vou me embora, não preciso mais disso não. Então, assim, comigo esses 3 arquétipos não deu muito certo. E aí depois, quando eu contei isso aqui pra vocês, né, que eu já cheguei falei aqui já no vídeo sobre a sereia, só também não dá. Então são arquétipos assim que a sereia eu ainda faço ativação dela, porém junto com outros arquétipos para dar uma segurada, porque ela sozinha não dá, e principalmente porque se juntar com a minha rainha de copas aqui, aí que o negócio fica doido. Porque a rainha de copas ela é também elemento de água, é uma energia mais moldável, maleável, então também não dá. Então, esses arquétipos aqui, eu já sofri catarse, eu já acessei, já entrei na sombra, já perdi coisa, enfim, né? Que eu me lembre foram esses arquétipos aqui, gente. E eu não sei se vocês já ativaram, me conta que eu vou gostar de saber aí o que já aconteceu, o que de catarse vocês já sofreram, se foi com algum desses ou com algum outro, porque é importante, é legal quando a gente troca essas informações, porque me ajuda a entender se eu vou se eu vou estar acessando sombra ou não, se eu vou estar entrando em catarse ou não. E é isso, gente. Bom, foi só uma pincelada aqui bem breve do que aconteceu comigo, mas já tem vídeos aqui que eu conto detalhadamente, se vocês quiserem lá ver como que foi mais aprofundado, fiquem à vontade. E eu espero que com os próximos arquétipos que eu ativar, seja mais tranquilo assim, entendeu? Mas assim, tudo que aconteceu, principalmente nesses que eu sofri essas catarse mais profunda, que foi aí com Lilith e o arquétipo da Lua, eu sinto que depois do que aconteceu, que depois que limpou o que tinha que limpar, ficou mais tranquilo, a vida ficou mais leve. Eu me sinto agora que a sensação que eu tinha antes de passar por isso, é como se eu fizesse muita força para poder sair do lugar e eu não conseguia sair. É como se, vou usar um exemplo que eu li num livro, é como se eu fosse uma Ferrari tentando acelerar na primeira marcha. Eu não conseguia, era uma coisa muito travada. E aí eu já percebo que a vida ficou mais leve, que tá um pouquinho assim mais não é bem fluida a palavra, mas eu sinto que tá diferente, eu sinto que eu tô conseguindo avançar um pouco mais rápido, não é bem rápido, num ritmo bom pra mim, assim, sabe? Antes era uma coisa muito travada, muito engessada, mas assim, é isso, gente, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Espero que esse vídeo não tenha ficado aí confuso, e para vocês entenderem. Tomara que eu consegui me expressar, me explicar aqui, que eu acabei não fazendo um roteiro. Eu só anotei os tópicos aqui por cima, sentei aqui e falei, eu vou compartilhar essa experiência com as meninas, com o pessoal do canal, que eu acho que vale a pena falar sobre as catarses que eu já sofri, sobre o lado sombra que eu já acessei, o que eu já perdi com os arquétipos. Mas assim, gente, eu não vou parar de ativar, não. Continuo ativando aqui. Eu gosto de fazer ativação de arquétipos. Realmente dá para sentir diferença com eles, né? É que nem eu falei para vocês, eu ainda não estou vivendo o que eu gostaria de viver, né? Mas a gente continua na tentativa aí. Se tem tanta gente que consegue alcançar os objetivos, os sonhos através da ativação de arquétipos, por que eu também não vou conseguir? Bora continuar tentando aí, uma hora eu acerto num combo, num arquétipo que dê tudo bom aqui, né? Eu acesso o que tem que acessar, se tiver que acessar a catarse, limpo o que tem que limpar e a vida segue pra frente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!